partir do seu versículo de número 16. Estaremos fazendo aqui a leitura de alguns versos. Espera só um pouquinho, só o microfone. Só um pouquinho. Aleluia. Atos capítulo 17, versículo 16. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda a parte. Sobre esse tema, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, obedientes a Deus, bem como no ágora principal, na praça principal, diariamente, todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns disseram: o que deseja comunicar este tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Preste bem atenção nesta palavra. Por esta razão, o levaram a uma reunião no Areópago. Por esta razão, os levaram em uma reunião no Areópago. Assentai-vos, por favor. Eu quero falar em rápidas palavras aqui, prometo usar somente 20 minutos. O local, eu quero falar nesta noite no tema: o local não pode mudar a mensagem, ou a mensagem, ela não pode ser mudada. É quase impossível falarmos de missões e não citarmos as experiências do apóstolo São Paulo, a maneira com que Cristo o alcançou e separou a vida dele para o ministério. É sabido e conhecido a história desse homem, a qual Deus capacitou para sofrer perseguições a favor das almas, em prol das almas que o Senhor queria alcançar. Observe que quando Deus chamou a Paulo, o Senhor disse para ele que ele passaria a ser perseguido. De perseguidor, ele passaria a ser perseguido, mas que a mensagem de Deus nos lábios dele não podia ser mudada. O texto que eu li, o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, pelo doutor Lucas, narra que Paulo chega em Tessalônica. Preste bem atenção nisso. E chegando em Tessalônica, Paulo encontra-se e vai para a sinagoga dos judeus. Indo para a sinagoga dos judeus, a Bíblia diz que o dia era sábado. Por 3 sábados consecutivos, Paulo chega ali e começa a expor a mensagem. Preste atenção nisso. O capítulo 17, o versículo de número 3, explicando e comprovando o que fez necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava este Jesus, que vos anuncio que é o Messias. Paulo chega na sinagoga, ele não mudou a mensagem. Ele chega, pastor Wilson, com a mensagem simples do Evangelho. Ele entrou na sinagoga,
E por 3 sábados ele toma a palavra e ele começa a dizer aos judeus que ali estavam: este Jesus que eu vos anuncio, ele é o Messias, o prometido, o Salvador, aquele que haveria de vir. E a Bíblia diz que ele começa a explicar. Esse explicar aqui, algumas raízes no grego que Paulo ele expõe a palavra, trazendo os acontecimentos, colocando a profecia do lado do cumprimento. O que é isso, pastor? Recitando os textos que falavam acerca de Cristo e mostrando os acontecimentos que Cristo havia vindo, havia passado pela terra, padecido a morte de cruz, mas ao 3º dia havia ressuscitado. Paulo não mudou a mensagem para os Tessalônica, ele entregou-lhes a mensagem. Preste atenção nisso, porque quando nós entregamos a verdade, a mensagem que precisa ser a original, haverá oposições. Escute isso. Se você está pensando que o reino de Deus é um local onde você vai ficar somente com laurel, somente com confetes, somente com elogios, você está no lugar errado. Prepara-te para sofrer perseguições. Se você sentar aqui com o seu pastor e perguntar para ele quantas frustrações, quantas perseguições ele já passou, ele vai ter um livro para escrever, de pessoas que ele depositou confianças e o traiu, de outras que o acusaram de coisas que ele não praticou, e assim sucessivamente. Assim será com cada obreiro que está aqui. Eu passei por isso, você passou. Se não passou, prepara-te, porque passarás. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Observe que o texto diz que um alvoroço, os líderes judeus, alguns receberam a mensagem de Paulo em Tessalônica, e dentre neles Dionísio e Damares recebem esta mensagem, mas muitos que ali estavam não receberam. E o texto diz assim: contrataram homens para fazer alvoroço, homens que não tinham compromisso com nada, vadios, pessoas que não temiam a Deus, para fazerem alvoroço. Ou seja, vamos fazer um alvoroço e nós vamos pegar Paulo e seus companheiros, e assim nós vamos dar um jeito neles. Mas quando o alvoroço aconteceu, Paulo não estava no meio daquele alvoroço. A primeira característica de um homem de Deus, de uma mulher de Deus: não se mistura com quem quer tumultuar. Foge de alvoroço. Ei, já viu aquele? Ih, você viu? Ih, ó, tá acontecendo. Não, você precisa ser um para-raio. Quando chegar em você dizer assim: olha, vai se converter, eu temo ao Senhor, e eu estou na promessa de Deus, e não abro mão de estar diante daquilo que Deus tem para a minha vida. Os judeus contrataram pessoas ali, e eles fizeram alvoroço e não acharam Paulo. Aí pegaram um moço por nome de Jasson, segundo alguns teólogos diz que era parente, tinha um grau de parentesco com Paulo, e ele havia recebido Paulo e seus companheiros em sua casa. Pegaram o Jasson, e o texto diz que levaram eles para serem julgados. Só que quando começaram a julgar, o texto diz assim, que começaram a julgar a Jasson. Aí no final, Jasson pagou fiança, porque esse Jasson era um empresário em Tessalônica. Tessalônica era uma cidade bastante rica. Naqueles dias de Paulo, era um local onde tinha um poder aquisitivo muito grande. Então as pessoas gostavam de estar ali. E Jasson pegou algum dos seus bens e deu como fiança, para que pudesse sair sem dever. Perdeu alguns dos seus bens, porque sabia que o Cristo que Paulo estava pregando era poderoso para fazer uma obra. Oh glória! O texto prossegue: pegaram a Paulo e Silas. Paulo foi para Bereia, e quando Paulo chega em Bereia, na sinagoga de Bereia, havia os bereanos, homens ilustres, homens que conheciam da lei. E quando Paulo começou a expor acerca da lei, sem mudar a mensagem, eles começaram a consultar a palavra, para testificar-se
que aquilo que Paulo falava era da parte de Deus. A segunda coisa, você precisa ter certeza daquilo que você prega. Se você prega um Deus que sara, Ele vai sarar você. Se você prega um Deus que cura, Ele vai curar você. Se você prega um Deus que liberta, Ele vai libertar a tua casa, a tua família. Se você prega um Deus que é próspero, Ele vai prosperar a sua vida. Oh glória, eu vivi isso e vivo isso diante de Deus. Se você prega um Deus que você crê, você precisa acreditar, você precisa analisar a palavra de Deus. Existem pessoas, um dia eu estava dando aula de teologia. Eu tinha um núcleo ali em São José dos Campos, antes da pandemia. E alguém chegou para mim e disse assim: eu já li a Bíblia 23 vezes. Só que eu dando aula, e a gente tem esse senso, né? A gente trabalha com o público, né, pastores? Você vai vendo o grau de aprendizado e de intelectualidade da pessoa. Eu falei: Jesus, mas para quem leu a Bíblia 23 vezes, está fraco. Sabe por quê? Porque não é você ler. Ler você pode ler até 100 vezes. Mas o salmista diz: eu medito na tua lei. A tua palavra em mim é luz. Meditar é o que os bereanos faziam. Paulo dizia: Jesus ressuscitou. Eles iam lá: cadê os textos que diz que Ele ressuscitou? Isaías disse que Ele iria vir, iria como cordeiro para o matadouro, pelos seus tosqueadores não abriu a sua boca, mas disse que Ele ressurgiria dentre os mortos, e levantaria a bandeira, a estandarte da vitória, e nos levaria para um lugar bom. Eles analisavam a palavra. Deus está em busca de uma igreja que analise, que não ouça qualquer coisa. Tem tanto áudio rodando por aí, que tem alguns que dá nojo, de pseudos, pessoas que dizem que são oradores, tantas coisas imaturas acerca do arrebatamento, pastor Wilson, e são coisas simples que a Bíblia explica. Aí os crentes ouvem e falam: você ouviu aquilo? Fala: meu Deus do céu. Aí o crente tem 500 anos de igreja e não sabe. Eu quero te incentivar a ser um bereano. Passe a analisar a Bíblia. Fala: Espírito Santo, me ensine a entender o que a Bíblia diz. O texto diz que eles estão em Bereia. Escute isso. Mas em Bereia, a Bíblia diz que ali também, aqueles homens que estavam causando alvoroço em Tessalônica, ficaram sabendo que eles estavam em Bereia e vão para Bereia. E indo para Bereia, o texto diz que pegaram a Paulo e tiraram Paulo e levaram Paulo para Atenas. Isso aqui é lindo. Esse texto mexe comigo, pastor Wilson. Porque quando Paulo chega em Atenas, ele partiu para Atenas e deixou Silas juntamente com Timóteo em Bereia. Chegando em Atenas, Paulo disse para os homens que o levaram: leve a mensagem para Silas e Timóteo, que eu quero que eles venham mais rapidamente para me auxiliar. Mas o texto inicia o capítulo 17, o verso 16. Enquanto Paulo esperava. Isso aqui é lindo, porque enquanto ele está esperando, esse esperar aqui, a sua raiz original, que é o grego, traz algumas conotações interessantes. Ele está esperando, mas atento no que está acontecendo em sua volta. E o que ele está vendo em sua volta é altares. Alguns historiadores dizem que havia mais de 30 mil deuses. Havia mais deuses ali do que homens. E isso causou um espanto em Paulo. Ele está olhando, esperando e olhando. Ele poderia estar chorando ali, pastor, e dizendo assim: eu vou esperar Silas e vou esperar Timóteo para começar a obra. Mas o texto diz: e pegou e foi para a sinagoga e dispôs ali o que havia visto. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comoveu em si mesmo, vendo o cidadão tão entregue à idolatria. O próximo verso, 17.
de sorte que disputava na sinagoga com os judeus. Ele pegou o assunto. Qual assunto? Opa, Atenas está impregnada pela idolatria. Eu preciso pegar esse assunto e levar na sinagoga. Isso aqui é visão. É quando você pisar no território, você saber qual é a necessidade. Porque se você não sabe, existem demônios territoriais. Existem locais que são atingidos por prostituição, outros por bebida, muitas alcoólatras, outros por drogas e assim sucessivamente. Paulo identificou que precisava fazer com que aqueles que estavam na sinagoga entendessem qual era a necessidade de Atenas. Era discutir a melhor forma de se pregar o evangelho em Atenas. Jesus quer te levantar nesta noite, para você olhar para dentro da tua casa, da tua família, do bairro que você mora, da onde você está, e entender qual é a necessidade que precisa e como você tem que se preparar para começar a obra de Deus, a fazer a obra, aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Esse discutir, o que Paulo, o texto diz que disputava, Paulo está dizendo assim: olha, Atenas tem mais de 30 mil deuses, nós precisamos fazer o que você acha? E começou a ouvir o que cada um dizia. E olha o que o texto diz: e os judeus e gentios obedeciam a Deus, e sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, obedientes a Deus, e bem como no ágora. Ou seja, quando ele terminava a mensagem na sinagoga, é aqui que eu queria chegar, e já vou daqui a pouco terminar. Ele ia para o ágora, pastor Wilson. O que era o ágora? Era a praça central de Atenas. No ágora estavam os comerciantes da cidade, aqueles que vendiam e compravam. O polo industrial da cidade estava ali, no ágora, na praça central. Homens diariamente estavam ali vendendo e comprando, estavam ali comercializando. Então era um local povoado, um local que tinha muita gente. E a mensagem que Paulo disputava, a mensagem que Paulo expunha dentro da sinagoga, ele trazia para o ágora. E olha o que ele pregava no ágora. Isso é lindo, irmãos. Olha o que ele pregava no ágora. Bem como na praça diariamente todos que já lhe estiveram. Então, alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outro comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava o quê? As boas novas de Jesus e a ressurreição. Glória. Aqueles homens estavam ali, e a mensagem de Paulo da sinagoga era a mesma no ágora. Ele não mudou a mensagem, Ellen. A terceira coisa é a fidelidade do missionário com a sua mensagem. Porque vai haver situação que nós seremos tentados em mudar a mensagem. Vai haver ocasião que o adversário tentará nos oprimir, para tentarmos fazer que nós mudemos a mensagem. Mas a mesma mensagem que você prega na sinagoga tem que ser a mesma mensagem que você pregue no agora. Aquilo que houve aqui, que eu falo aqui, eu preciso falar lá. A grande deficiência é que tem pessoas dúbias que mudam a mensagem aqui, até expõe bonito, mas quando chega no ágora, na praça pública, muda a mensagem. Paulo, quando chegou ali, ele disse: não, eu vim lhes anunciar. Eu não sou tagarela, eu não sou um paroleiro. Eu vim lhes anunciar as boas novas, o evangelho de Cristo, do Cristo ressurreto. Esta é a mensagem que não pode fugir. Os epicureus, aquelas classes de pessoas
Eles enojavam aqueles cristãos, judeus messiânicos, que pregavam acerca da ressurreição. Mas Paulo, cheio de coragem, ele disse: eu não vou mudar a mensagem. As boas novas da salvação, ela ainda continua a mesma. Cristo salva, Cristo cura e Cristo leva para o céu. Você quer sucesso na pregação? Não mude a mensagem. Desse meio de ministério que nós estamos, nós já vimos muitas pessoas começarem e não terminarem. E a pergunta é: mas tinha um potencial, era tão bom, por que não foi? Porque mudou a mensagem. E Deus às vezes corrige a nossa rota. Nós queremos partir para um outro lado, aí o Espírito de Deus vem e nos coloca, cria a situação para dizer: eu estou corrigindo a tua rota, porque a mensagem não pode mudar. A mensagem não pode mudar. Você quer sucesso? Continue chegando na tua casa dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. E daqui a pouco ele vai levar uma igreja lavada e remida para o céu. A mensagem não muda. O homem muda, o tempo passa, as estações passam, mas a mensagem é a mesma. Tem alguém que já não está mais aguardando o arrebatamento, mas ele vem. Como diz o sacro hino, ele vem. Aleluia, ele vem. Ele vem e daqui a pouco ele vem resgatar a tua igreja. O termo arrebatamento significa tirar a força, ou seja, sofrer um rapto. Ele vai raptar uma igreja, levar rápido da terra, e nós estaremos com ele, participando das bodas do Cordeiro. Eu estou pregando para a igreja do arrebatamento. A mensagem não pode mudar. Estão tentando ensinar uma mensagem aí, aleluia, de coach, somente que nada vai acontecer. Você é bom demais, irmãos. Jesus tem bênção para você, mas o meu evangelho ainda é de sofrimento. Você vai sofrer, mas tem um Deus que cuida de você e dá força para você avançar. Levanta as tuas mãos, dá glória para Ele. Ele não mudou a mensagem no ágora. A mensagem não foi mudada no ágora. Estou com um aparelho na boca, está cortando tudinho minha boca. Sangue do Cordeiro. Só que a mensagem do ágora, escute isso aqui, eu concluo aqui. Olha para a sua Bíblia, capítulo 17 e versículo 19. O pastor disse para preparar uma mensagem: eu sou um pouquinho mais elétrico, mas sou obediente ao meu pastor. Olha o que o texto diz: e tomando, o levaram ao Areópago. Olha a minha tradução aqui. Por esta razão, o levaram a uma reunião no Areópago. Escute isso. O que era o Areópago? O ágora era a praça central, aonde os comerciantes se reuniam. Mas o Areópago era a realização de qualquer orador. Por ali passaram filósofos, por ali passaram homens que formaram opinião, filósofos conhecidos, como Sócrates, tantos outros filósofos da época. Era um púlpito, se eu posso dizer assim, um local que era almejado por todos. Clodoaldo, era almejado por muitos. Os homens oradores daqueles dias, eles queriam estar ali. O texto diz que ficavam diariamente, pastor Wilson, pessoas aguardando alguém falar no Areópago, para ouvir quais eram a doutrina que estavam trazendo. Agora a mensagem de Paulo no ágora, o resultado da fidelidade do ágora
o conduziu para o Areópago. Deixa eu dizer para você algo. Se você um dia chegar, não é por seus méritos, é porque Ele te levou. O que levou ele para ir aonde estavam os oradores? O que levou ele para ir aonde homens famosos passaram, que fundamentaram doutrinas? Não foi a sua força, mas foi a mensagem que ele estava pregando. E qual era a mensagem? Que Jesus havia morrido e ressuscitado dentre os mortos, e deixado o evangelho para a igreja. Deixa eu dizer algo para você, e Deus me ensinou com isso aqui. Quando Jesus se fazer chegar, não queira mudar a mensagem, porque o que te levou lá foi a mensagem que Ele te deu. Sabe aonde muitas pessoas se enganam? Se ilude com o estrelado. Quando chegam, eles pensam que precisam mudar, mas o que te levou lá foi a humildade. O que te levou lá foi a simplicidade. Se eles quisessem filósofo, eles tinham levantado outros para ali estarem, mas eles queriam ouvir a doutrina que Paulo estava ensinando. Sabe o que Cristo está dizendo nesta noite? Deus tem uma experiência para você no Areópago, mas o que vai te conduzir ali é a mensagem que Cristo tem para você. Olha o que o texto vai dizer, e é o caminho por fim para nós orarmos. Por esta razão, os levaram a uma reunião no Areópago, onde lhes questionaram: pode revelar-nos que nova doutrina é esta, sobre a qual dissertas? Ou seja, eles queriam ouvir a doutrina que Paulo ensinava. Isso aqui é lindo, irmãos. Quando olham para você, eles querem entender o que te prende num culto como esse, a atenção que você está dando aqui para o altar. Eles querem entender isso. O que prende o bando de crente no escuro, levantando a mão, dando glória, se alegrando? O que faz isso? Aí você não pode mudar a mensagem. Essas pessoas que querem cortar caminho para a mensagem, não pode mudar. Que doutrina é essa que você discorre dentre nós, que nós não estamos entendendo? Aí Paulo explica. Olha o que Paulo vai dizer. Portanto, os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupava com outro assunto senão falar e procurar a saber as últimas novidades. Ou seja, nós estamos aqui para ouvir a Paulo, queremos saber o que ele tem a falar. Sendo assim, escute isso, irmãos, Paulo se levantou no meio da reunião do Areópago. Deus vai te levar para o Areópago, mas é para você estar em pé. É para você ter coragem de um missionário, de uma missionária. É para você discorrer acerca daquilo que Cristo tem ensinado à sua vida. Olha o que Paulo disse. Quando ele se levanta, ele diz: caros atenienses, percebo que sobre todos os aspectos sois muitíssimos religiosos. Pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente os seus objetos de adoração, e encontrei até um altar com a seguinte descrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. Aí ele começa a dar uma aula do Antigo Testamento. O Deus que criou o universo, todas as coisas que nele existem, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele está dizendo: o Deus que eu vim anunciar a vocês não habita em santuário feito por mãos humanas. Paulo está pregando no Areópago. E ele também
não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. O Deus que eu estou lhes pregando é um Deus provedor, que supre todas as vossas necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, e havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos aonde deveriam habitar. Está falando de Adão. Por Adão, e através de Adão e Eva, Deus, Ele iniciou o seu projeto com a humanidade, e através de um só homem, Deus fez todas as raças, todas. Aqui já dá um tapa na cara do racismo, né? Porque através de um só homem, Deus fez toda a raça. Então todos somos iguais para a glória de Jesus Cristo. Deus assim procedeu para que a humanidade buscasse, e provavelmente como que tateando, pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Paulo disse: o que vocês têm buscado é a religiosidade, mas mesmo tateando, tentando buscar, e Ele não está tão distante de vocês. Paulo está dizendo: Deus que eu vim lhes apresentar está próximo e pronto a ser achado por vocês. Oh glória, aleluia. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaramos alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Falou dos filósofos que dizia acerca das filosofias. Portanto, considerando que somos a geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante à imagem de ouro ou prata ou pedra, esculpida pela arte e a idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta esta falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Paulo está pregando no Ágora, e Paulo está dizendo: pastor Wilson, a mensagem não mudou. Ele achou um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, e ele diz assim: vocês adoram um Deus que não conhece, e mesmo tateando, Ele não está tão longe que não possa ser achado. Ele está pronto a ser achado por vocês. Mas a mensagem no local de destaque não mudou. Isso aqui é importante para quem deseja o episcopado, deseja ser um missionário, ser um obreiro na casa do Senhor. Tem pessoas que quando não tem uma posição é um amor, mas depois que assume, continue naquilo que você aprendeu. Não mude o nível da mensagem. O que você é na sinagoga, seja no Ágora, e quando Deus te levar para os areopagos da vida, continue sendo ali. E Deus te dará experiências que você nunca teve. Num altar que passaram grandes filósofos, oradores, Paulo teve a oportunidade de falar ali, discorrer acerca das doutrinas de Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que você pode chegar em locais que você nunca imaginou chegar. Que você pode pisar em locais que você nunca imaginou pisar. Que você pode ser alguém que você nunca pensou em ser. Que você pode ter o que você nunca pensou em ter. Mas quando estas tais coisas acontecerem na sua vida, não esqueça, a mensagem não pode ser mudada. Há uma evolução teológica que estão tentando mudar o rumo da teologia pentecostal, arrumando outros meios, através de pregações coaching, aquelas coisas que a pessoa vai na igreja só para dizer que ela pode, que ela é, que ela faz, ela sai com o ego lá em cima, mas quando depara-se com a realidade da vida, não consegue sobreviver os ataques de Satanás. Deus está preparando uma igreja
A igreja que ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O evangelho ainda é esse: toma a sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerão. Quando chegarem em algum lugar e alguém não quiser te responder, te receber, bata os teus pés, tira o pó, levanta a cabeça e vai para outro lugar. Mas a palavra não pode parar, a mensagem precisa continuar. Calama-se, come dar a sébia, elema a sébia. O que me acebe, eu estou sentindo a presença de Deus, porque o Espírito de Deus está falando comigo nesta noite. Eu quero capacitar homens e mulheres neste lugar para fazer a minha obra, mas a mensagem precisa ser a mesma. O que eu falo na sinagoga precisa ser reproduzida no ágora e levada para o Areopagos da vida. Quando alguém estiver na minha frente e der a oportunidade, terá que ouvir aquilo que Deus tem na minha vida. E eu concluo dando uma experiência minha. Eu estava lá em Campo Largo, na cidade a qual eu pastoreei, Paraná, região metropolitana de Curitiba. E um dia eu tinha acesso à casa de prefeito, às autoridades. E um dia um empresário da igreja disse assim: eu dei o seu nome para falar na posse de um dos nossos irmãos daqui que foram mais votados como deputado, e a deputada da cidade vai ter lá uma reunião solene. E eu vou passar a oportunidade para você falar 15 a 20 minutos. Eu disse assim: eu posso ir, mas eu vou falar da Bíblia. Não, fique em paz. Eu falei: amém. Quando eu cheguei lá, pastor Luiz, ali o pastor Edecasso Takayama estava ali, as autoridades, juízes, promotores, deputados. E eu assumi aquele plenário e disse assim: a paz do Senhor a todos. E eu lembrei de quando Deus me fez uma promessa. Deus disse: eu te colocaria no meio de príncipe. Eu falei: Deus, o Senhor me fez chegar, mas a palavra continua a mesma. E eu dei uma palavra naquele dia, eu disse assim, eu falei sobre Mordecai ou Mardoqueu, como você queira entender, sobre o grande livramento que Deus deu através da rainha para a nação judaica, que ela estava, que Amã estava prestes a exterminar todos os judeus, e foi intercedido pela rainha Esther, por causa da persistência de Mardoqueu, que se colocou na porta da cidade, não bebeu, não comeu, e estava intercedendo pelo povo. E eu apontei o dedo para aqueles homens e disse: vocês estão aí porque Deus permitiu que vocês estivessem, porque se não fosse por Ele, vocês não estariam ali. Então que vocês possam louvar e glorificar a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória e de poder. Eu falei daquilo que eu havia aprendido, porque quando Deus te levar para o Areópago, a mensagem não pode mudar. Eu conheço profeta que só profetiza para quem tem dinheiro. Se levar a irmã, desculpa eu falar, a irmã Mariazinha, a gente fala que é o nome mais comum, mas não tenha por ofensa. Se você levar a irmã humildezinha lá, ele vai olhar assim: Senhor meu Deus, abençoe e dá vitória. Agora se você chegar, estou com um empresário, um grande empresário da cidade, e ele está aí, meu irmão, até fogo do chão sai. Eu estou falando para você do que eu sei, irmãos. A mensagem não pode mudar. Você quer sucesso no cristianismo? A mensagem não pode mudar. Na igreja quem manda é Jesus. Se tem dinheiro ou não tem, se tem, glória a Deus. Se não tem, Jesus vai te dar, glória a Deus. Mas nós todos somos iguais diante dos céus, não há diferença. A mensagem não pode mudar. Você quer sucesso? Não mude a mensagem. Trate um como o outro igual, que você vai ver que Deus vai dar sequência e vai honrar aquilo que tem na sua vida. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Aí ele vai cantar. Irmãos, posso orar aqui, pastor? Escute que eu vou dizer algo aqui nessa noite. Eu vou desafiar você. Você que tem um desejo missionário. É um culto missionário, e nós precisamos ser fiel ao culto missionário. Você que tem um desejo, ou se não tem, mas almeja que isso brote. Isso é comum. Almeja que isso brote no seu coração, na sua vida. E diz: pastor, eu almejo. Talvez o seu desejo missionário não é de você ir,
mas é de você se autocapacitar para onde você está a fazer. Eu quero que você corra na frente. E a partir desta noite, como profeta e sacerdote de Deus, eu profetizo que Deus vai cumprir aquilo que tem na sua vida. Venha para frente. Pastor, eu quero que Deus coloque no meu coração. Ou eu tenho um desejo, eu desejo que Deus faça, me norteie, me mostre o que Ele tem na minha vida. Corra para frente. Deus vai te ajudar nesta noite. Tenha vergonha não, irmãos. Tenha vergonha não. Quando a gente vem para frente assim, nós estamos dando um passo diante do altar. Não é isso, pastor Wilson? Nós estamos diante de testemunhas física e espiritual de algo espiritual que está acontecendo aqui. Você não sabe o poder que tem isso aqui. Aleluia. Eles vão estar louvando ao Senhor. Tem mais pessoas, você que tem um desejo. Ah, pastor, mas você não conhece a minha história. Eu já passei por isso, irmãos. Eu não estou aqui para dizer o que você passou, deixou de passar. Eu estou aqui para te dizer que tem um Deus que já perdoou todos os seus pecados e lavou as suas vestes, e está pronto para te ajudar e para te fazer avançar naquilo que Ele tem. Então corra para frente. Enquanto eles vão louvando, você vem para frente e nós vamos orar com você nesta noite. Venha para frente se você quiser. Você que está no banco, estenda suas mãos assim, estenda. Eu estou sentindo a presença do Espírito missionário em nosso meio. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Aleluia. Nas asas do seu amor. Deus está te escondendo hoje, porque a obra vai iniciar na sua vida. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Sinta a presença do Espírito de Deus essa noite. Mais lindo que eu conheço. Espírito missionário, toma a tua igreja nesta noite. Jesus trabalha os corações nesta noite. Vocacione vidas nesta noite. Desperta a vida tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo. Esconda-me em ti, Senhor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Deixa Jesus te encher nas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor.
orar com você. Há uma presença de Deus muito forte aqui. E Deus me dava algumas visões aqui, pastor. Aleluia! Esse moço aqui atrás do Gil Semir, de máscara branca, olha para mim. Você, olhe para mim. Quando você vinha para frente, foi instantâneo. Sabe aquele carretel de poço? Eu via que uma corda descia lá embaixo e alcançava ele e puxava para cima. Aí eu fiquei olhando, o Espírito de Deus falou comigo: fala para ele que eu estou tirando ele hoje lá do fundo, porque tem uma obra com a história, com a vida dele, e eu vou cumprir algo na vida dele muito tremendo. Eu não te conheço, mas existem pessoas que já desistiram, mas os céus está dizendo: eu sou o Senhor da tua vida, e eu te ajudo nesta noite. Recebe, porque Cristo está dando a graça para a tua vida. Para mim orar, essa moça aqui na frente de máscara amarela, quando você veio ofertar no altar, você colocou a tua oferta, eu vi a palavra que veio no meu ouvido e falou assim: justiça. Você colocou a oferta, o Espírito de Deus bradou no meu ouvido e disse assim: justiça. Promical e sébia, nele madaracanto remanasi providara saio, ele maracalabara xandarabacalaba xandarai. Prepara a tua vida, porque esse é o teu ano, e Deus está revertendo algumas coisas, porque praticaram coisas que não é correto, mas o juiz dos juízes está intervindo na tua causa nesta noite, e está fazendo a obra a favor da tua vida. Eu estou vendo Deus entrar em um local, arrancando o papel de lá, e pessoas tentando parar, mas o ser de branco colocar a mão e disse: não toca, porque hoje eu entrego a vitória para a vida dela. Eu vou orar por vocês essa noite. Vou orar por vocês. Escute o que eu vou dizer. Não deixe essa chama morrer no seu coração. Quando você dobrar o seu joelho, você grita para os céus: alimente esta chama no meu coração. Não deixe alguém dizer que você é paroleiro, que você é tagarela. Não deixe alguém desestabilizar aquilo que Deus te chamou. Tenha fé naquilo que Deus te chamou, porque Deus vai te levantar. Pai, eu oro pelos teus filhos nesta noite, neste culto missionário. Senhor, existem pessoas aqui com o coração aberto. São homens, eu estou falando para pessoas, Senhor, que amanhã talvez não estarão aqui, estarão fazendo a obra, Senhor, em outros locais, dentro da cidade, fora da cidade, no estado, fora do estado, fora do país. Capacita os meus irmãos, acenda a chama novamente, e que o Senhor possa disponibilizar homens e mulheres para contribuir com esta casa, pessoas para ajudarem esta obra. Talvez tem pessoas que não podem ir, mas pode assumir o compromisso, Senhor, de contribuir para a construção do teu templo do Senhor. Pode ter pessoas que possam ajudar o missionário que está lá, Senhor, em Pernambuco. Outras que possam disponibilizar para dizer: eu posso auxiliar uma semana, um mês. Vocaciona os teus filhos, e que teu Espírito esteja ajudando a cada um. Eu abençoo os teus filhos nessa noite, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Não perca a certeza e a esperança daquilo que Deus tem, porque Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele te chamou. Se você pode, aplauda bem forte a Jesus. Oh, aplauda bem forte, Senhor, irmão. Aplauda bem forte. Glória. Irmãos, quero agradecer aqui a nossa irmã diaconisa Tereza. Levanta a mão, irmã Tereza. Estou feliz da senhora estar aqui hoje, viu? Foi membro da nossa igreja ali na nossa época, na nossa gestão, por 8 anos. Deus abençoe, amém? Irmãos, nosso irmão pastor Léo vai dar um aviso. Depois do aviso eu vou impetrar a bênção apostólica
E depois que eu impetrar a benção, não vai embora. Pastor Max William vai fazer o sorteio. Diego, pedi para o rapazinho sortear. Acho que o mais novinho aí, ele vai sortear de novo o rapazinho, amém? O Duzinho. Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Esse ano passado foi um ano muito difícil, um ano de pandemia. Ainda estamos, mas não podemos parar, como foi pregado aqui. E esse ano, a irmã Adriana, ela nos convidou para estar trabalhando com jovens, ajudando ela por causa do horário de serviço. Ela está indisponível de estar sempre com jovens. Eu aceitei esse desafio, já liderei os jovens da onde eu vim. Então, você jovem da igreja aqui, você que tem um espírito jovem, terça-feira a gente vai estar reunindo aqui, a gente vai estar passando o trabalho para você, que uns trabalhos abençoados. Eu estive reunindo com a Adriana, e esse ano a gente vai fazer um mover profético aqui na igreja, com os jovens. Então você jovem, pais, envia os seus filhos aqui de 13 para cima, pode vir, a gente vai reunir terça-feira aqui na igreja às 7h30, e conto com você, com cada jovem. Tem muito jovem novo, sinta-se à vontade de vir terça-feira. Vai ser um trabalho tremendo esse ano. Deus me deu uma direção para trabalhar com jovens esse ano, junto com a irmã Adriana, na direção de Deus, amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado, amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, pela tua palavra, pela tua presença. Deus, obrigado por todos. Obrigado pela vida do pastor Gilson, nosso irmão Gilcemir, Pai amado, Paulo. Obrigado por todos que aqui estiveram, Pai. Pai, leva-nos debaixo das suas mãos. Fica conosco, dá uma noite abençoada, uma semana guardada pela tua presença, próspera para todos nessa noite. É que eu te peço em nome de Jesus. Faça-se com as mãos, amém, irmão? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a rica consolação do Espírito Santo reine em cada coração. Todos digam: Deus abençoe a todos, amém? Pastor, vem cá.